Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a doutora Tatiana, sou médica focada na saúde da mulher. E hoje eu estou aqui para explicar de uma maneira simples, didática, prática, o porquê da necessidade de nós, mulheres, usarmos os hormônios, tá? Existe muitas dúvidas, muitos medos em relação ao uso de hormônios, tanto já no climatério, na fase que antecede a menopausa, quanto na menopausa. Então eu preparei aqui uma aula breve para ensinar vocês realmente o que escolher, como escolher e tirar muitas dúvidas de vocês. Então eu vou começar falando o porquê de usar hormônios na menopausa. Então a menopausa é aquela fase onde a gente tem um declínio, uma queda hormonal, principalmente do estrógeno e da progesterona. Doutora Tati, a gente tem queda da testosterona? Sim, por vários motivos, não só pela fase que a gente está, mas a testosterona bem menos do que o estrógeno e a progesterona, tá? E essa queda hormonal vai causar muitos sintomas na gente, como a irritabilidade, o cansaço, os fogachos, ganho de peso, névoa mental, aquela sensação de esquecimento, dores articulares, alteração de libido, a gente fica totalmente assim, sem libido nenhuma. Então, todos esses sintomas são causados pela queda do estrógeno e da progesterona, tá? Alguns sintomas mais por conta da queda do estrógeno, outros por conta da queda da progesterona, tá? Então, a terapia de reposição hormonal na mulher visa trazer novamente os hormônios que são tão importantes para a gente, tá? E que estão em queda nessa fase. Então, tem dois grandes grupos de hormônios que são usados: os hormônios bioidênticos e os hormônios sintéticos. Vocês já ouviram falar em hormônio sintético? Tem muita mulher que fala: ai meu Deus, qual eu vou usar? O que é um, o que é o outro? Então, ambos os hormônios são substâncias químicas fabricadas em laboratório, tá? Então, os hormônios sintéticos são aqueles hormônios já usados no passado, tá? São hormônios realmente que causam mais efeitos colaterais. Então, hoje, com o avanço da medicina, se sabe que esses hormônios eles causam muitos efeitos colaterais, tá? Um exemplo deles que eu sempre falo é o anticoncepcional oral, que a gente sempre usou a vida inteira, se sentiu seguro e, na verdade, causava tantos efeitos, e ainda causa tantos efeitos colaterais como enxaqueca, ganho de peso, estufamento, irritabilidade, tá? Então, uma maior predisposição de trombose, tá? Isso tudo no anticoncepcional oral. E ele é um hormônio sintético, tá? Então, 25 anos atrás, a menopausa era tratada basicamente com hormônios sintéticos. Então, existia fugiu o termo aqui, um grande trabalho realizado onde se colocou muitos riscos para essa reposição hormonal. Porém, essa reposição hormonal era feita com hormônios sintéticos. Então, esses hormônios realmente sintéticos que vão causar efeitos realmente colaterais no nosso organismo, trombose, risco aumentado para o câncer, totalmente diferente dos hormônios bioidênticos, que são moléculas muito semelhantes às moléculas que contém no nosso organismo. Então, a medicina evoluiu e com isso os hormônios também evoluíram. A derivação desses hormônios sintéticos era de outros materiais. Hoje se faz com plantas, com inhame, com a soja. Então, tudo muito natural, tá? E não é porque é natural, que é um hormônio bioidêntico, que ele não vai ter uma ação, que vai ter uma ação menor. Pelo contrário, ele tem uma ação muito mais parecida com os nossos hormônios que estão em queda. Por isso, a segurança desses hormônios bioidênticos. Então, o que não é saudável, o que não é seguro, são os hormônios sintéticos. O que são hormônios bioidênticos, mesmo que fabricado, a gente possa comprar esses hormônios bioidênticos em farmácia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eles são
seguros e causam menos efeitos colaterais. Eu vou dar um exemplo de hormônio bioidêntico que a gente compra pronto na farmácia, tá? É produzido em laboratório, é o Streva. Esse é o estrogênio que a gente usa de maneira tópica, é um gelzinho, a gente usa na pele. E uma progesterona bioidêntica que é vendida em farmácia, que vocês já conhecem, talvez, é o Ultrogestan. Olha, ela é uma cápsula gelatinosa. Porque muitas mulheres também acham que hormônio bioidêntico é aquele hormônio que você manda manipular. Tanto o estrógeno, quanto a progesterona, quanto a testosterona, não, e não necessariamente. Muitas vezes você tem uma receita médica de hormônios e compra na farmácia habitual e não só na farmácia de manipulação, tá? Então, hormônios bioidênticos são hormônios seguros, podem ser manipulados, podem ser vendidos em farmácia na forma de gel, de adesivo, de spray, tá? Então tem várias formas realmente de usar esses hormônios, tá? E os hormônios sintéticos são aqueles hormônios já ultrapassados, vamos dizer assim, tá? Que estão lá atrás, que foram feitos lá atrás e que ainda se usa bastante, tá? Mas por que ainda se usa, doutora Tatiana? Por falta de conhecimento, de evolução, muitas vezes, de estudo, ensino, tá? Então, procure realmente um médico que saiba fazer uma reposição hormonal em você, mulher, de uma maneira segura, tá? Não com hormônios sintéticos. Não aceite hormônios sintéticos. Aceite hormônios bioidênticos, que vão trazer mais benefício e segurança para sua reposição hormonal, tá? Então vamos continuar. Então, eu falei do hormônio bioidêntico, ele tem uma estrutura molecular muito semelhante ao nosso hormônio humano, tá? Alguns exemplos eu já dei, que é essa progesterona micronizada, que é essa que eu mostrei para vocês. O estrogênio aqui, ó, que é vendido tanto em farmácia quanto manipulação. A testosterona bioidêntica também existe, que a gente manda manipular, tá? Existem formas, como eu falei, dos géis, cápsulas, adesivos, pomadas vaginais na forma bioidêntica. E esses produtos, como eu falei, vendidos em farmácia, são produtos industrializados, inclusive aprovados pela Anvisa, tá? Então, só recordando, existem dois tipos que são usados hoje, mas o bioidêntico é realmente o mais seguro, mais confiável, com menos efeitos colaterais, tá? Vamos lá. Cuidados com o acompanhamento. Tanto quanto um ou outro você escolha, porque é assim, muitas vezes a mulher usa um hormônio misto, bioidêntico com hormônio sintético. Existe isso no mercado. E nem sempre as mulheres sabem que existe esse tipo de hormônio bioidêntico que é mais seguro. Então, mesmo se for hormônio sintético, hormônio bioidêntico, se você for fazer um tratamento natural, é importantíssimo que você faça um acompanhamento médico, tá? Por que eu tô falando isso? Porque hoje, assim, eu tive uma paciente que veio até mim no consultório que ela era acompanhada por um dentista, tá? Então, assim, você precisa realmente fazer um acompanhamento médico para fazer uma reposição hormonal segura, saber todos os efeitos colaterais, tudo que aquela reposição hormonal, mesmo bioidêntica, pode fazer com que a mulher sinta. Então é fundamental você realmente ter uma pessoa de confiança que faça a sua reposição hormonal, uma pessoa de confiança, um médico de confiança, tá, gente? Além da gente definir que mulher pode ou não pode fazer uma reposição hormonal, o médico deve fazer isso, porque tem mulheres que não podem, são contraindicadas, mesmo a uma reposição bioidêntica, tá? Então, vou te dar um exemplo. Mulheres que tiveram câncer de mama ou têm câncer de endométrio. As outras patologias, doenças, digamos assim, não são contraindicações absolutas, mas o câncer de mama e endométrio são.
Então precisa fazer uma avaliação detalhada dos antecedentes dessa paciente, do estilo de vida, porque não é só o hormônio, eu sempre deixo isso bem claro, não é só o hormônio que vai resolver a vida da mulher, mas sim um estilo de vida melhor, onde traga menos inflamação, menos estresse, que essa mulher tenha uma alimentação mais saudável, consiga fazer atividade física. Então isso tudo faz parte de uma melhora com a reposição hormonal. Reposição hormonal não é um milagre que você está esperando. A reposição hormonal ajuda e muito, mas você precisa entender que todo um estilo de vida associado a essa reposição é necessária, tá? Então, em resumo, os hormônios bioidênticos, eles vão oferecer uma possibilidade mais fisiológica e segura para o nosso corpo, tá? Todas as prescrições de hormônios para essa fase de climatério e menopausa devem ser feitas por médico habilitado que realmente tenham segurança e experiência com a prática de uso de hormônios, tá? Sempre com acompanhamento médico, com a dose certa, única e exclusiva para você. Porque também não é uma receita de bolo, não é uma dose igual para todas as mulheres. O médico vai te avaliar e vai saber adequar a melhor dose para você. E se mesmo com hormônios bioidênticos você tiver algum efeito colateral, isso vai ser ajustado pelo seu médico, tá? Deixa eu ver se eu preparei mais alguma coisa para vocês. Eu acho que foi isso, tá? O mais importante é saber que hormônios bioidênticos são melhores para a mulher, mais seguros, existem até hoje e são medicadas muitas mulheres com hormônios sintéticos. Então, quando você passar com o seu médico, questione ele, tá? O porquê de não passar hormônios bioidênticos, que são mais seguros e têm menos efeitos, menos riscos para a mulher. É importante que você fale detalhadamente para o seu médico todos os seus sintomas, tá? Não deixe passar nada, porque através da reposição dos hormônios e também de um tratamento natural direcionado, a gente consegue aliviar ao máximo os seus sintomas nessa fase tão desafiadora que é a menopausa, tá? Então eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida depois dessa aula, deixa aqui nos comentários, tá? E eu também estou à disposição de vocês para uma consulta médica, tá? Me acompanhem também lá no canal do Instagram. E se vocês gostaram dessa aula, já deixa um joinha aqui para mim. Um beijo.